Olá pessoal, estou gravando mais esse vídeo aqui para comentar brevemente a respeito da live que fiz mais cedo, comentando e analisando a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, chamada Querida Amazônia. É um vídeo aí, uma live que deu praticamente 1h40, né, quase 2 horas de análise de muitos itens dessa exortação apostólica, onde eu deixo muito claro, muito bem claro, né, a substância dessa exortação para nós leigos católicos. Né? E você também que está aí estudando a sã doutrina, estudando a filosofia e a teologia católica, você que está aí entendendo a igreja, querendo se converter e acabou aí entrando num mar de caos, de discussões e de contradições que aparecem na internet de pessoas que, quando você acaba fazendo uma análise, falando a respeito da tradição de mais de 2000 anos da igreja, dos sacramentos, e mostrando um documento apostólico onde o Papa, por fazer um documento apostólico, um documento magisterial, ele deve ater-se à tradição, ao Sagrado Magistério e às Sagradas Escrituras, que são a tríade do sustentáculo da verdade. Então todo Papa, quando emite um documento assim, ele deve ater-se a essa tradição, né, a essa tríade, para fazer o seu documento. E quando eu analisei isso no Papa Francisco, né, naquilo que ele colocou na sua exortação apostólica, onde ele estava muito correto. Muitas pessoas, por conta dessa histeria que nós estamos vendo nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, muitos doidinhos da rodoviária que apontam, enquanto eles apontam o dedo para o Papa Francisco, chamando-o de anticristo, de herege, de comunista, de besta do apocalipse, essas pessoas defendem coisas muito, muito piores e, aqui cabe falar, já condenadas pela Santa Igreja, já condenadas, não é? Porque fogem completamente da sã doutrina cristã, que nada tem a ver com o cristianismo. Eu vejo muitos milenaristas na internet, muitos doidinhos aí que tem canais onde falam que o mundo vai acabar tal dia, o mundo vai acabar amanhã, né? E como se essas pessoas tomassem o lugar de Deus e pudessem então apontar os dedos para você católico, e você quando é confrontado com esse tipo de maluco, você muitas vezes não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe como se defender disso aí. O que é um problema gigantesco que eu também estou enxergando. As pessoas que acabam acusando o Papa Francisco, copiando chavões e cacuetes mentais que estão na internet, muitas vezes não sabem definir o que é um sacramento, o que é a tradição, o que é um dogma. Essas pessoas estão perdidas. Muitas vezes elas nem são culpadas, elas estão apenas repetindo chavões, elas estão emitindo opiniões histéricas, isto é, elas têm um certo sentimento, elas acreditam nesse sentimento e verbalizam esse sentimento como se fossem verdades universais. São pessoas histéricas, são pessoas que, quando abrem a boca para opinar, elas colocam todo o seu arcabouço emocional nessas opiniões e não há nenhuma análise séria e racional nisso aí. Existem apenas sentimentos, meros sentimentalismos, e elas acabam se perdendo, não acabam focando naquilo que é mais importante. Isto é, o que é mais importante para nós católicos? Aquilo que foi deixado por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em seus evangelhos, nas suas ações reais, nos seus sacramentos. E essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui a respeito da Santa Igreja Católica, da sã doutrina, o primeiro foi sobre se a igreja se corrompeu, porque foi o que eu acabei lendo de muitas pessoas, não foram apenas uma, nem duas, nem três, mas muito, 30, 40, 50 pessoas falando que a igreja de Cristo não é mais a igreja de Cristo, ou nunca foi a igreja de Cristo, ou ela se corrompeu. E depois da exortação apostólica, as pessoas dizendo que não devem então ater-se mais à Santa Igreja, que elas devem por si mesmas criar um cristianismo subjetivo, ou devem apenas rezar em casa, não devem ir até a igreja porque ela se corrompeu, não devem mais cumprir os sacramentos, né, deixados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos prometeu vigiar e estar em conjunto com a sua igreja, sua presença real por todos os séculos. Então eu estou vendo isso muito na internet, é uma coisa que precisa ser combatida. Exatamente isto precisa ser combatido. Então não é que eu estou tecendo elogios ou críticas, ou estou pensando que o Papa é X, que o Papa é Y, que o Papa é Z. Né? Não estou emitindo opiniões neste sentido, porque isso é mera retórica.
isso é pura discussão retórica, isso é puro flatus votis. Não é algo substancial, algo real. O problema que eu estou enxergando é o seguinte, entendo de uma vez por todas. São pessoas leigas, católicas, que estão se afastando da igreja por conta dessas histerias da internet e estão se afastando dos sacramentos, daquilo que é mais importante, e estão deixando de cumprir dogmas católicos por conta passos e palpiteiros que estão na internet falando para você que os sacramentos não são mais sacramentos, que Cristo não está mais presente na igreja, que Cristo não está mais na cruz, que Cristo fugiu, Cristo virou as costas para a sua igreja, Cristo virou as costas para as suas promessas. Se Cristo virou as costas para as suas promessas, ele mentiu. Isso quer dizer que o ser mente. Isso quer dizer que as portas do inferno prevaleceram sobre a sua igreja, né? Desmentindo, por exemplo, aquilo que ele falou no Evangelho de São Mateus. Isso é uma blasfêmia, isso é um erro, isso é um pecado grave, né? Isso é colocar os seus pensamentos, as suas opiniões iluminadas acima de Deus. Fora os absurdos que eu vejo. Mesmo quando o Papa Francisco, na sua exortação apostólica, ele defende a tradição de sempre, o magistério e as sagradas escrituras, né? Defende o dogma da Imaculada Conceição, quando ele fala que as mulheres devem, né, copiar, devem ter Maria, Mãe de Deus, como símbolo, como exemplo a ser seguido. E isso ele não é porque o Papa Francisco, eu estou dizendo que ele é lindo, maravilhoso, que ele não tenha erros em seu papado, que não tenha problemas em seu papado, que não tenha problemas no clero. Não é isso que eu estou dizendo, eu já afirmei várias vezes. Eu estou dizendo que aquilo que o Papa Francisco fala, que coaduna com a tradição, com o magistério, com as sagradas escrituras de sempre, a tradição bimilenar do sustentáculo da verdade, isso deve ser, sim, seguido por nós leigos católicos. E a sua obrigação como leigo é espalhar essas verdades eternas que não dependem nem da sua existência para ser o que são. Se eu morrer hoje, os sacramentos continuarão sendo. Antes de eu nascer, os sacramentos já eram, assim como todos vocês. Então não adianta ficar falando, porque você apenas se ateve ao Papa Francisco, Papa Francisco, vocês estão caindo em cacuetes mentais, em chavões de internet muito pouco trabalhados, histerias generalizadas, gritarias, sem uma análise séria. Aqui eu peguei o documento da exortação apostólica, né? Não analisei tintim por tintim, item por item, porque são mais de 100 itens, mas eu tomei o cuidado de ler a exortação apostólica inteira e comparar com o catecismo da Santa Igreja, comparar com as Sagradas Escrituras, comparar com a doutrina e fazer uma análise minuciosa da coisa para ver que realmente existem coisas ali que são complicadas, ambíguas, que são deixadas em aberto, que podem ser relativizadas, que podem ser instrumentalizadas por revolucionários, assim como no 4º capítulo da exortação apostólica, né, onde o Papa Francisco fala de um sonho eclesial, ali ele defende com veemência a tradição, as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério, né, assim como a ação da Mãe de Deus, a ação de Nossa Senhora na Santa Igreja como intermediadora e também como um símbolo e um exemplo para as mulheres. Assim como para todos nós, naturalmente, não é? Então isso que tem que ser dito. Essa é a nossa batalha. Levar as pessoas à verdade, como dizia São Tomás de Aquino, e não deixar que esses desinformantes da internet, esses que estão espalhados para tudo quanto é canto, distanciem vocês daquilo que mais importa na Igreja Católica. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Ela não é uma associaçãozinha civil reconhecida em cartório. Ela começou com Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e é só ler o Evangelho de São Mateus que está tudo lá, e decorre por todos esses séculos. E sempre será assim. A igreja é o corpo místico de Cristo. Por promessa de Cristo, ele irá acompanhar a sua igreja por todos os séculos dos séculos. E nós não podemos permitir que aventureiros, palpiteiros e outros tipos de hereges aí, né, que defendem coisas anticatólicas, o anticlericalismo que eu vejo nessa dita direita brasileira é de uma coisa gritante. Enquanto as pessoas acusam, apontam o dedo na cara do Papa, pecam contra o 8º mandamento, né, apontam o dedo na cara do Papa nas intenções, atuam, falam pelas beiradas aí, não é isso? Incorrem em falso testemunho o tempo inteiro.
Enquanto isso eu vejo pessoas defendendo liberalismo, defendendo relativismo, subjetivismo religioso, aborto, né? Defendendo as piores coisas. Vejo liberais na internet falando que o Papa Francisco é comunista, enquanto defendem Partido Novo, defendem aborto, né? Partido que está coadunado com a ONU, com ideologia de gênero. Que vocês pensam que vocês são? Apontando o dedo para a tradição da igreja, apontando o dedo para a igreja que construiu a civilização que vocês vivem, toda a cultura, todo o método científico, né? Os hospitais, os leprosários, tudo que foi feito na civilização ocidental foi sim criação da Santa Igreja Católica. Isso precisa ser dito aos quatro cantos para combatermos esses erros. Então sim, deixo mais esse vídeo aqui para explicar, para deixar bem claro, praticamente quase desenhando, que o que estou discutindo aqui no canal não é uma defesa ou um ataque ou uma crítica ou um elogio apenas irrefletido ao Papa Francisco, mas sim uma análise substancial do problema que eu ando vendo aqui nas redes sociais, aqui na internet, de pessoas que andam dizendo que a igreja se corrompeu, que as pessoas não devem mais ir à igreja, que as pessoas não devem mais cumprir com nenhum sacramento, porque a igreja se corrompeu. Isso é um erro monumental e isso faz com que as almas se corrompam, sim, as almas se corrompam. Faz com que as pessoas não deixem de cumprir os sacramentos, portanto, estão já com um pezinho à danação eterna. Isso nós não podemos permitir como leigos católicos responsáveis que somos. Então essa é a mensagem que precisa de ser deixada, tá bom? Então, um santo resto de domingo para todo mundo, uma boa semana, fiquem com Deus.